Esperança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Boa noite, irmão. Graça e paz. Não filme isso não, viu? Não filme essas heresias não, viu? Muito bem. O pastor Nelson cochichou aqui que quando o Rodrigo falou sobre o palestrante, a UPH estava em dúvida entre o reverendo Hernandes e eu. Aí o reverendo Hernandes não pôde aceitar, aí ficou eu mesmo, viu? Eu fui escolhido. Puxa vida, viu? Como diz a minha figurinha, aí eu choro, viu? Muito bem. Muito bem, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu quero ler inicialmente apenas um versículo para a nossa reflexão, mas a minha ideia é explorar partes deste capítulo, que tem tudo a ver com a nossa temática. 1 Samuel 15, 22. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Repetindo, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Muito bem, irmãos, como o Rodrigo já falou, coube a mim falar nessa noite sobre o encerramento do tema do segundo trimestre, que vai dos meses de abril, maio e junho. Alguns subtemas foram escolhidos para esse tema do trimestre. Já foi falado sobre obediência sacerdotal, obediência espiritual, obediência no ser humano, desafios da obediência, e hoje eu gostaria de falar sobre obediência a Deus. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, obediência a Deus. Nós cantamos agora há pouco, eu estava tentando lembrar aquele hino, o hino 284, cujo título é exatamente o tema nosso, obediência. Aliás, uma curiosidade, né? Eu sempre, nunca mais eu esqueci desse hino, 284, porque ele foi cantado na minha formatura. E eu tenho a impressão de que ele é cantado em todas as formaturas, lá no seminário JMC. Porque é o dia da formatura, o dia que a gente vai, cada um vai para o seu campo, cada um vai para o seu lugar, e é um cântico que fala dos obreiros: nem sempre será para onde eu quiser, a seara em que o Senhor deseja que eu trabalhe. Então eu cantei esse hino com muito vigor, era o dia 24 de novembro de 2007, dia da minha formatura. E aí como o nosso tema é obediência, eu lembrei automaticamente desse cântico, obediência a Deus. Quando nós olhamos para esse texto aqui de 1 Samuel 15, especificamente o versículo 22, fala justamente sobre obediência, obediência a Deus. Essas palavras que nós lemos aqui no versículo 22, foram ditas por Samuel a Saul, o primeiro rei de Israel. E o capítulo 15 ele é interessante porque o contexto dele mostra justamente o contrário, mostra a desobediência de Saul, a sua rebeldia. Samuel chega a falar, inclusive, neste capítulo, de rebelião. Então, ao invés de Saul obedecer, ele desobedece e pratica rebelião.
Saul desobedece ao Senhor. E algumas coisas, alguns fatos aconteceram antes desse versículo que me chama muito a atenção, porque Samuel é claro e enfático ao dizer que o obedecer é melhor do que sacrificar. Porque talvez, humanamente falando, as pessoas se impressionariam apenas com os sacrifícios. Você levar o animal, você levar a rolinha ou a pombinha, se fosse pobre, levar um cordeiro, um cabrito, chega lá, mata o animal, faz o que a lei diz. Se o cordeiro, por exemplo, fosse macho, de 1 ano, sem defeito, você estaria cumprindo a lei, trazendo um animal perfeito. Mas Samuel faz uma espécie de revolução aqui, nesse texto. Ele diz para Saul: olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta nada sacrificar se você não obedece. Então é por isso que eu dei esse título aí, esse tema, obediência a Deus. Veja só, o pano de fundo que cerca o capítulo 15, eu quero destacar alguns versículos com os irmãos. Nós vamos ler alguns versículos. O que está acontecendo? Tanto é que o título em negrito aí é a desobediência de Saul e a sua rejeição. O Senhor havia dado uma ordem para Saul, ele deveria ir para a guerra e matar os amalequitas. E você vai perceber aí algumas coisas que acontecem. Veja só, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, e aí quando nós chegarmos no versículo 22, os irmãos vão entender o que é que estava acontecendo. Versículo 1, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Essa palavra atenta já nos dá uma pista do que ele deveria fazer: obedecer a Deus. Versículo 2, assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Lá atrás, anos para trás, séculos passados, os amalequitas fizeram oposição ao povo de Israel. Quando Moisés conduzia o povo e teria que passar pelo território dos amalequitas, Moisés conversa lá, vai até eles em missão pacífica, mas eles não concordam, eles não deixam o povo de Israel passar rumo à terra prometida. O tempo passou e agora vem a vingança do Senhor, porque os amalequitas não permitiram que Moisés e o povo passassem pelo caminho, pela rota deles. E aí o Senhor então deu essa missão para Saul: você precisa destruir os amalequitas, numa espécie de retribuição ou de vingança do que séculos atrás havia acontecido. Veja só, versículo 3, e aqui tem uma ordem clara, e essa ordem não vai ser obedecida. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Repare nessa expressão que é dita pelo Senhor: destrói totalmente. Essa é a ordem. Vá lá, reúna o seu exército e destrua totalmente. Homens, mulheres, animais, faça o serviço completo. E aí o texto vai caminhando, os versículos dizem que Saul reuniu o exército, informa o exército da missão que Deus havia lhe dado. Eles foram para a guerra, mas Saul não obedeceu totalmente a ordem do Senhor. Ele vai, mata parte, deixa o rei Agag, que deveria ser morto, porque a ordem é: destrói totalmente. Ele foi e ele poupou a vida do rei. O rei Agag permaneceu vivo. E os animais, os melhores animais, ele trouxe vivo. Trouxe muitos animais dos despojos lá dos amalequitas. Muito bem, aí o texto continua nos versículos 8 e 9,
o escritor bíblico vai dizer que Saul poupou o rei vivo e os animais. Veja aí, versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, conforme a ordem. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Não quiseram destruir totalmente. Mas qual é a ordem do versículo 3? A ordem divina: destrói totalmente. E o que ele faz? Não destrói totalmente. Inclusive aqui tem um detalhe interessante, né? Que a posição do líder acaba influenciando seus liderados. Porque Saul é o rei, Saul é o cabeça lá da nação, e ele influencia o seu povo, o seu exército. E o texto diz que eles não quiseram destruir totalmente. Muito bem. Aí depois o texto se desenvolve, e no versículo 11 o Senhor vai falar algo inclusive difícil para nós de interpretar. Versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Se ele não executou as palavras de Deus, ele é um desobediente. Ele é um rebelde. E aí o texto continua. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Essa expressão aqui, arrependo-me. Difícil, né? Porque nós estamos acostumados em falar sobre o arrependimento dos homens, do ser humano. Mas o arrependimento de Deus, como é que fica? Eu aprendi nas aulas de hebraico o seguinte, lá no seminário, o professor reverendo Dario dizia o seguinte: não existe a palavra arrependimento na língua hebraica. Existe na língua portuguesa, mas não existe na língua hebraica. Só que o que nós temos é uma tradução, em que o texto diz no versículo 11, arrependo-me. Lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não o cumprirá? Tendo ele prometido, não o fará? Então aqui é uma espécie de Deus sente tristeza no coração por ter Saul como rei, em que Deus fala no versículo 3, destrói totalmente lá os amalequitas, porque um dia, séculos atrás, eles fizeram oposição ao nosso povo quando passava pelo deserto. Lá em Gênesis 6 também, um pouco antes do dilúvio, essa expressão aparece, né? Arrependo-me de ter formado o ser humano na terra, porque ele é mau desde a sua mocidade. Também aparece lá em Jonas, no profeta Jonas, essa expressão arrependo-me também aparece lá, mas sempre aplicada ao ser humano. É uma tentativa de mostrar o que o Deus soberano está sentindo no seu coração. Aí o Saul diz assim, Samuel vai questionar, né? Samuel vai questionar Saul, né? E Saul diz, não, eu executei, eu cumpri a ordem de Deus, eu não sou desobediente. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Quais palavras? A do versículo 3, destrói totalmente. Samuel então pergunta, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Samuel disse, olha, não era para destruir todas as pessoas? Não era para destruir também todos os animais? E aí no versículo 15 ele continua dando desculpas. Verso 15. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Só que o resto aqui, o resto na percepção de Saul, é o que é desprezível, é o que não tem valor. E veja a sacada.
Ele deixa de matar os animais, os gordos, os melhores, porque a ideia, nós vamos oferecer ao Senhor. Enquanto oferece o que é do outro, o meu rebanho permanece cheio, o meu curral permanece inalterado. Percebe? Na verdade, irmão, se você perceber, tudo depende da nossa intencionalidade. Qual é a intenção do nosso coração? É obedecer? É desobedecer? É levar vantagem? É tirar lucro pessoal? Porque veja, o despojo não devia ser pequeno. Eu tenho aqui, Samuel, os melhores, eu tenho ovelhas e bois, trouxemos o melhor, o resto destruímos, o resto não. O desprezível, o que não seria aceito pelo Senhor. Então nós oferecemos todos esses animais para o Senhor e o nosso curral lá, o nosso rebanho, permanece cheinho. Muito bem. Versículo 19, diz assim: Samuel vai dizer agora claramente que Saul não obedece a Deus. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Saul continua dizendo que está obedecendo. 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Muito bem, chegamos aqui no versículo 22, que Samuel diz algo muito interessante, porque na percepção de Saul, sacrificar estava resolvido. Entregar os animais estava resolvido, era sinônimo de obediência. Sacrificar é uma bênção, e com o animal do outro, então, melhor ainda. Aliás, eu sempre brinco, né? No Antigo Testamento, era caro pecar, né? Era caro pecar. Não é brincadeira, não. Já pensou vamos supor, você tem 100 ovelhas lá no seu curral. Hoje, daqui a 6 meses, você vai visitar seu amigo lá. Aí você fala: mas o teu curral está meio vazio, só tem 15 ovelhas, não era 100? Ah, foram uns pecados aí uns pecados que eu cometi aí durante esses 6 meses aí. Eram 100, mas como dizem, eram 100 ovelhas, né? Agora só são 15. Pois é, foram pecados que eu cometi e foram animais que eu tive que oferecer. Então, o Saul diz assim: não, eu estou sacrificando e com o animal do outro. Então, percebam que o problema está na intencionalidade do nosso coração. É eu querendo levar vantagem. Eu digo que obedeço o mandamento de Deus com o animal do outro, que não me custou nada. Lembra de Davi? Quando Davi chega na eira lá de Araúna, ele diz que ele quer construir um altar. O homem ficou morrendo de medo quando viu o rei. Ele diz: não, pode, eu te dou os bois, te dou a lenha, te dou tudo que você quiser, porque você é o rei, né? E aí Davi diz assim: não, eu não vou oferecer nenhum sacrifício de graça, que não me custe nada. Veja, a percepção é totalmente diferente. Então Samuel pergunta: por acaso o Senhor tem prazer em holocaustos desse jeito? Você acha mesmo, Saul, que está obedecendo a Deus? Versículo 22, aí ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa história de fazer as coisas pela metade, ela vem lá do início. Lembra de Caim e Abel? Capítulo 4, o 4º capítulo da Bíblia. A Bíblia já dá uma ênfase, um destaque, diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e não se agradou de Caim e de sua oferta. Veja que interessante, o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus se agrada do adorador.
e depois da sua adoração. Percebe como que é? Não adianta nada eu chegar aqui com a minha adoração, levantar as mãos, parecer uma pessoa piedosa. Deus primeiro vê o adorador, para depois ver a adoração. O texto fala na sequência: Deus se agradou de Abel, o adorador, e de sua oferta, a adoração. E Saul acha que matando os animais está tudo resolvido. Se for do outro, então, melhor ainda. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E eu fiz uma frase aqui, essa frase é minha, a heresia é minha. Gastei toda a massa cinzenta para criá-la e eu vou compartilhar com vocês aqui. Não sei se vocês vão concordar. Eu criei uma frase sozinha preparando aqui. Então, tomara que não vire figurinha depois. Olha só, vamos ver se vocês concordam, vou até ler aqui. Obediência pela metade é desobediência completa. É ou não é? Obediência pela metade é desobediência completa. É por isso que Samuel está... Ô, Saul, peraí. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência pela metade é desobediência completa. Não tem meia verdade? Fulano falou uma meia verdade. Não, meia verdade é uma mentira completa. Vamos dar nome aos, já que estamos falando de animais, né? Vamos dar nome aos bois. Meia verdade é uma mentira completa. Obediência pela metade é desobediência completa. Aí Saul tenta se justificar ainda e diz assim: e por que você fez isso, Saul? Por quê? E ele responde: é porque eu temi o povo. Fiquei com medo, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aí ele pede perdão para Samuel. Samuel vira as costas, vai embora. Ele pega na veste, na orla da veste de Samuel, rasga um pedaço da roupa de Samuel. E aí Samuel vê aquela cena e diz: o Senhor rasgou o reino, teu reino. Ele vai saindo, a roupa se rasga, e Samuel claramente diz: o Senhor rasgou o teu reino e vai dar a alguém melhor do que você. Veja, lá no capítulo 13, o Saul já estava dando provas que ele era um desobediente. No capítulo 13, Samuel disse: vá no lugar tal, me espere, quando eu chegar lá, eu vou oferecer o sacrifício e o seu reino será confirmado. Capítulo 13. Saul foi para o lugar determinado, passaram-se 7 dias, Samuel não chegou, o povo apertando Saul, e aí vamos, não vamos, vamos, não vai sacrificar, e os soldados começaram a sair, começaram a abandonar, os filisteus apertando, o Saul não teve dúvida: traz esse negócio aqui, e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Quando ele terminou de fazer toda a cerimônia, quem chegou? Samuel. Então lá no capítulo 13, ele já deu um sinal claro de que ele não sabe o que é obediência a Deus. E agora no capítulo 15, mais uma vez, ele acha que obedecer pela metade está bom, mas obediência pela metade é desobediência completa. Eu fiz umas contas aqui, e se eu não estiver errado, o texto diz que quando ele foi rejeitado no seu reino, ele estava no 2º ano do seu governo. Segundo. Agora, pasmem, Saul reinou 40 anos. E você lê o texto e fala: nossa, ele foi rejeitado no 2º ano, então ele vai ser tirado, né? E vem o próximo. Não, ele reinou mais 38. Foi rejeitado no 2º ano, e Deus foi paciente, tolerante, misericordioso, muito misericordioso, ainda suportou Saul 38 anos. Enquanto isso,
Davi foge, Davi se esconde, Davi tem que pegar o pai, e pega a mãe, e vai para cá, e vai para a caverna. Nós estamos estudando o livro dos Salmos e estamos vendo, o tempo todo ele tem que fugir, tem que se esconder, ele está clamando, ele está aflito. Você fala, se ele foi rejeitado no segundo, tira e vem o outro. São mais 38 anos de governo. 38. Aí o texto vai se desenvolver, Samuel, no final do texto, o próprio Samuel vai matar o rei, né? Você vê aí no título em negrito, Samuel mata a Agag. Agag pensou assim, já passou o tempo, passou a raiva, né? Passou a amargura do coração, eles não vão me matar, né? E Samuel pega uma espada e mata o Agag lá, e diz o texto, diante do Senhor. Porque Samuel entende que obediência pela metade é desobediência completa, total. Então eu queria deixar essa palavra para nós nessa noite aqui, sobre a necessidade que temos de obedecermos a Deus. Se Deus disse destrói totalmente, destrói totalmente. Se Ele diz destrói parcialmente, é parcialmente. A gente faz e a gente obedece o que o Senhor manda que nós façamos. Precisamos obedecer a Deus, a sua palavra, e essa obediência deve ser completa. Deus deseja que nós sejamos servos obedientes, fazendo a vontade dEle. A minha palavra é que esse versículo 22 fique no nosso coração. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Que Deus nos ajude, nos abençoe, fortaleça a nossa UPH e nos faça homens obedientes a Deus e a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Esse é o grande modo das nossas